Você já sentiu aquele arrepio na espinha ao assistir um filme de terror? Aquele momento em que você quase se esconde atrás da almofada, mas a curiosidade é tão grande que você não consegue desviar o olhar? Hoje, vamos explorar o sombrio e fascinante mundo dos filmes de terror. Prepare-se para conhecer os 10 maiores filmes de terror de todos os tempos. Aqueles que redefiniram o gênero e deixaram uma marca indelével na história do cinema. Desde os clássicos que moldaram o terror moderno até as produções contemporâneas que inovaram e nos fizeram repensar nossos medos mais profundos. Apertem os cintos, pois esta viagem será assustadoramente inesquecível. Nosso primeiro filme é O Exorcista, 1973, dirigido por William Friedkin. Considerado por muitos como o melhor filme de terror já feito, O Exorcista conta a história da jovem Regan, possuída por uma entidade demoníaca, e os esforços desesperados de sua mãe e 2 padres para salvá-la. A combinação de atuação intensa, efeitos visuais perturbadores e uma trilha sonora arrepiante fez deste filme um fenômeno cultural. Mesmo décadas depois de seu lançamento, O Exorcista ainda provoca pesadelos e é referência obrigatória no gênero, destacando-se pelo realismo aterrorizante e pela atmosfera opressiva que mantém o espectador à beira do assento. Em seguida, temos O Iluminado, 1980, uma obra-prima dirigida por Stanley Kubrick e baseada no romance de Stephen King. Jack Nicholson entrega uma performance icônica como Jack Torrance, um escritor que enlouquece enquanto cuida de um hotel isolado durante o inverno. O uso magistral de planos de câmera, o ambiente claustrofóbico e a descida gradual de Jack à loucura criam uma experiência cinematográfica inesquecível. A frase "Here's Johnny" e a imagem de Jack quebrando a porta com um machado são cenas eternizadas na cultura pop, fazendo de O Iluminado um dos pilares do terror psicológico. Seguindo com Halloween, 1978, de John Carpenter, um dos filmes mais influentes do gênero slasher. A história do psicopata Michael Myers, que escapa de um hospital psiquiátrico e volta à sua cidade natal para aterrorizar adolescentes, estabeleceu muitos dos clichês que vemos até hoje nos filmes de terror. Com uma trilha sonora icônica, composta pelo próprio Carpenter, Halloween é um estudo de tensão e suspense, construindo medo com simplicidade e eficácia. Jamie Lee Curtis, no papel de Laurie Strode, se tornou a Scream Queen definitiva, e Michael Myers, com sua máscara branca, um dos vilões mais reconhecidos do cinema. Outro clássico que não pode faltar é Psicose, 1960, de Alfred Hitchcock. Este filme revolucionou o gênero com sua narrativa chocante e a famosa cena do chuveiro, onde a protagonista é brutalmente assassinada. A trilha sonora de Bernard Herrmann, com seus violinos estridentes, tornou-se sinônimo de terror. A interpretação de Anthony Perkins como Norman Bates, um dono de motel com uma relação complexa com sua mãe, é arrepiante e perturbadora. Psicose é mais do que um filme de terror. É uma obra de arte que transcende o gênero e continua a influenciar cineastas e a aterrorizar audiências. Em O Bebê de Rosemary, 1968, dirigido por Roman Polanski, acompanhamos a história de Rosemary, uma jovem grávida que começa a suspeitar que seu marido fez um pacto com um culto satânico para que seu filho se torne o anticristo. O filme é uma aula de construção de tensão e paranoia, com uma atuação impressionante de Mia Farrow. A ambientação claustrofóbica e a sensação de que algo terrível está sempre à espreita fazem de O Bebê de Rosemary um clássico do horror psicológico. Polanski consegue criar uma atmosfera de medo crescente sem recorrer a sustos baratos, o que torna o terror ainda mais palpável e inquietante. Outro destaque é Alien,
O Oitavo Passageiro, 1979, de Ridley Scott. Este filme de terror e ficção científica apresenta a tripulação da nave espacial Nostromo, que enfrenta uma criatura mortal que se infiltra a bordo. A criação do xenomorfo, um dos monstros mais aterrorizantes do cinema, combinada com a atmosfera claustrofóbica e a atuação de Sigourney Weaver como a heroína Ellen Ripley, redefiniu o gênero e inspirou inúmeras produções futuras. Alien é um exemplo perfeito de como misturar elementos de terror e ficção científica para criar uma obra-prima que mantém os espectadores na ponta da cadeira do começo ao fim. Chegamos agora a O Massacre da Serra Elétrica, 1974, de Tobe Hooper. Este filme de baixo orçamento é famoso por seu realismo brutal e pelo uso de uma atmosfera suja e opressiva para criar terror. A história segue um grupo de amigos que se encontra à mercê de uma família de canibais, incluindo o icônico vilão Leatherface. O Massacre da Serra Elétrica é conhecido por seu impacto psicológico e pelo fato de ter sido erroneamente considerado um filme extremamente violento, quando, na verdade, muito do horror é sugerido e não mostrado explicitamente. Este filme influenciou gerações de cineastas e continua a ser uma obra-prima do horror. Outro filme essencial é O Chamado, 2002, dirigido por Gore Verbinski e baseado no filme japonês Ringu. Este filme trouxe o terror japonês para o mainstream ocidental e popularizou a imagem da garota de cabelo preto saindo de um poço. A história de uma fita de vídeo amaldiçoada que mata quem a assiste em 7 dias é aterrorizante, e a atmosfera sinistra, junto com os sustos bem construídos, fazem de O Chamado um marco no gênero de terror moderno. Naomi Watts brilha no papel principal, e a direção de Verbinski consegue manter o equilíbrio perfeito entre suspense e horror. Não podemos esquecer de Hereditário, 2018, dirigido por Ari Aster. Este filme recente causou um grande impacto com sua abordagem inovadora ao terror familiar e psicológico. A história segue uma família que começa a desvendar segredos sombrios após a morte da avó. Toni Collette entrega uma performance visceral como a mãe em luto, e a direção de Aster cria uma sensação constante de pavor e inevitabilidade. Hereditário é um estudo sobre o luto, a hereditariedade e o sobrenatural, utilizando imagens perturbadoras e uma narrativa complexa para manter o público preso até o fim. Para encerrar, temos Invocação do Mal, 2013, dirigido por James Wan. Baseado em eventos reais investigados pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren, o filme segue um casal que enfrenta uma presença maligna em sua nova casa. A direção habilidosa de Wan, combinada com uma atmosfera assustadora e uma série de sustos bem orquestrados, faz de Invocação do Mal um dos melhores filmes de terror da década. Patrick Wilson e Vera Farmiga brilham como os Warrens, trazendo autenticidade e emoção a esta história aterrorizante. Invocação do Mal é um exemplo perfeito de como o terror pode ser eficaz quando bem executado, equilibrando sustos e narrativa de forma brilhante. E assim, chegamos ao final da nossa lista dos 10 maiores filmes de terror de todos os tempos. Cada um desses filmes não apenas redefiniu o gênero, mas também deixou uma marca indelével na cultura popular, influenciando gerações de cineastas e assombrando os sonhos de milhões de espectadores. Desde os clássicos atemporais que estabeleceram os pilares do terror moderno, até as inovadoras produções contemporâneas que continuam a explorar nossos medos mais profundos, esses filmes são provas do poder do cinema de horror em nos desafiar, perturbar e fascinar. Mas a beleza do terror é que ele está sempre evoluindo. Novos talentos emergem, novas histórias são contadas, e os limites do que nos assusta
são constantemente testados e expandidos. Então, enquanto celebramos esses clássicos eternos, também ficamos ansiosos pelo que está por vir no universo do terror. Quem sabe quais novas obras-primas surgirão para nos manter acordados à noite, com medo do que pode estar espreitando nas sombras? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe nos comentários qual é o seu filme de terror favorito e se algum dos filmes da nossa lista te deu aquele friozinho na espinha. E lembre-se, ao apagar as luzes esta noite, que os maiores terrores são aqueles que não podemos ver. Boa noite e bons pesadelos. Até a próxima, pessoal. E lembre-se, o terror nunca descansa.